sou o professor Magnum, sejam bem-vindos à Sala de Aula Invertida. Aqui a transformação começa antes da aula, mas a reação acontece em sala. Todos os dias nós produzimos algum resíduo, mas raramente a gente pensa sobre isso. A proposta hoje, o convite que eu tenho para vocês é que a gente pense um pouquinho mais. O que é sustentabilidade para vocês? Quando a gente fala em sustentabilidade, geralmente se pensa na questão ambiental, naqueles malucos com bandeira por aí. Não é disso que a gente está falando. A sustentabilidade, ela envolve, sim, questões ambientais. Mas a gente também precisa levar em considerações fatores econômicos e sociais. Então a gente não está falando aqui de um devaneio de malucos. A gente está conversando sobre algo real. Se a gente não tiver preocupação com a sustentabilidade hoje, talvez a gente não tenha um planeta para continuar existindo. Quantas toneladas de lixo a gente produz diariamente? Pensa aí na sua casa, reflita um pouquinho. Quanto resíduo você tem produzido? Será que era necessário produzir toda essa quantidade? Ou, quem sabe, com algumas mudanças pequenas nos seus hábitos, poderia também reduzir a quantidade de resíduo que você produz? Aliás, vem a pergunta: qual é a diferença entre resíduo sólido e rejeito? Você já ouviu essas duas expressões? Quando a gente fala de resíduo sólido, a gente está falando de um material que ainda pode ser reaproveitado ou reciclado. Então, pega esse conceito aí para vocês, ok? Resíduo sólido ainda pode ser reaproveitado. Já quando a gente fala de rejeito, a gente está falando de um material que a gente já esgotou todas as possibilidades dele. A gente já reciclou, já reutilizou e agora não tem mais utilidade para nós. Então ele se transforma em um rejeito. Nem tudo que nós descartamos é realmente um rejeito. Muitas vezes ele ainda tem um valor econômico agregado a ele. Então a gente precisa esgotar as possibilidades do material antes do descarte final. Por exemplo, uma garrafa PET. A gente ainda pode usar ela. Em geral, o pessoal até usa, né? Uma garrafinha de água mineral a gente usa mais de uma vez. Depois disso, ela ainda pode ser reciclada, pode se tornar outro material feito de plástico. Mas quando a gente fala de papel higiênico, por exemplo, ou guardanapo de papel que a gente usa durante as refeições, esse material ele não pode ser reciclado. Então esse é um rejeito. Então a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela apresenta alguns conceitos-chave bem importantes para a gente. Primeiro que a gente vai falar aqui é responsabilidade compartilhada. O que significa isso? Não tem um único ator responsável pelos resíduos. Eu, que produzo o resíduo, tenho minha parcela de responsabilidade. Quem produziu o produto inicialmente, o vendedor, também tem sua parcela de responsabilidade. E o próprio governo também tem uma parcela de responsabilidade nesse processo para a gente aprender a lidar com os resíduos sólidos. O que a gente vai fazer com eles. O outro ponto aqui para a gente chamar a atenção é a logística reversa. As empresas precisam dar conta do resíduo resultante do seu produto. Seja ele embalagem, seja ele o produto em si. Por exemplo, as pilhas, e aí a gente tem várias campanhas de coleta e arrecadação de pilhas, equipamentos eletrônicos, quando chega ao fim da sua vida útil, também a empresa precisa criar meios para que essa logística reversa funcione. Isso acontece também com a indústria dos pneus. Muitas vezes o pneu é reaproveitado. Os próximos dois tópicos eles caminham juntos: a não geração e a redução de resíduos. Quando for possível, a gente não gera resíduo. Então sempre que for possível trocar por uma alternativa menos problemática ambientalmente falando, a gente faz isso. Agora, se não for possível, no mínimo a gente tem que ter a obrigação de minimizar. Usar o mínimo possível. Precisa usar? Ok. Mas use o mínimo possível, reaproveite o máximo possível. Essa é a ideia aqui, tá? E aí a gente tem uma hierarquização dessa gestão de resíduos. Primeiro, o mais importante, o que está no topo, é não gerar resíduo. Se for possível não gerar, beleza, esse é o nosso objetivo principal. Agora, se não for possível, aí a gente reduz. Vamos tentar analisar os nossos hábitos de consumo e reduzir ao máximo a utilização desses materiais que geram resíduos.
a reutilização, quando for possível, o reutilizar essa embalagem, reutilizar esse produto. Quando a gente está falando, por exemplo, de eletrônicos, explorar o limite da vida útil de computadores, de celulares, e não ficar trocando por qualquer razão. Isso está dentro da ideia de reutilização. A reciclagem, vejam que ela está no quarto nível, digamos assim, dessa nossa hierarquização aqui. A reciclagem, então, é dar uma nova vida para os produtos. E aí a gente tem reciclagem de plástico, reciclagem de papel, reciclagem de metal, mas ela vem na quarta posição da nossa hierarquia. Vem em quinto. Depois que eu já reciclei, esse material tem um limite de vezes que eu posso reciclar. O plástico, por exemplo. Depois que eu não posso mais reciclar, aí eu preciso fazer um tratamento adequado para esse resíduo. E por fim, a disposição final, quando já tratei, já recuperei, fiz tudo que eu podia fazer, e aí ele definitivamente é um rejeito. Preciso dar uma disposição final para ele que não seja gerar mais um passivo ambiental, mais um problema ambiental. Os polímeros sintéticos, então, eles são quimicamente bastante estáveis. A gente está falando de moléculas longas, grandes e bastante estáveis do ponto de vista químico. Por serem sintéticos, a natureza também vai ter dificuldade de degradar. Então a gente tem um produto bastante resistente, seja química, seja biologicamente falando. As consequências ambientais da presença desse material são a resistência à biodegradação, mas também a fragmentação em microplástico, que é um problema muito sério para a gente. A gente vai ter também a acumulação desse material em ambientes aquáticos e a contaminação da cadeia alimentar. Pode haver bioacumulação de microplásticos em animais também, como um problema para a gente. A química, agora temos uma pergunta, ela é parte do problema ou ela é parte da solução? A ciência, mesmo a que desenvolveu os polímeros, também pode facilitar o processo de degradação ou de reutilização desse material. Como é que ela pode participar desse processo? Reciclagem mecânica, que é quando a gente derrete o plástico e faz outra coisa. A gente pode ter também a reciclagem química, que é quando a gente quebra essas cadeias poliméricas, transformando de novo em monômero. A gente pode ter também a pirólise, que é um processo a altas temperaturas, sem presença de oxigênio, e aí a gente consegue transformar plástico em óleos combustíveis, por exemplo. Outra alternativa na qual a química pode auxiliar é a criação, o desenvolvimento de tecnologia para a produção de biopolímeros. Então a gente pode criar polímeros que sejam biodegradáveis, e a nossa ciência já tem trabalhado nesse sentido também. Como funciona então a nossa logística reversa na prática? Como eu falava para vocês, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos. Essa política nacional, ela deixa bem claro como deve ser a logística reversa. Então a gente está falando de embalagens. Então todas as embalagens de produtos, principalmente os tóxicos, precisam desse cuidado de reciclagem e reaproveitamento. A gestão também dos eletrônicos. Esses resíduos eletrônicos precisam de pontos específicos de coleta. Não podem ser descartados em qualquer lugar. As pilhas e baterias têm um componente extra, que o material interno delas é bastante tóxico, pode ser um problema ambiental grave. Então a gente tem também a política reversa voltada para pilhas e baterias. E aí a gente tem também a questão dos pneus, a recauchutagem ou outros processos que podem ser feitos com esse pneu, reaproveitamento desse material. Convido vocês a gente refletir um pouquinho também sobre a nossa realidade local. Vocês sabem que nas turmas que eu sou professor, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de tampinhas, com o objetivo de conscientizar as turmas, mas também de arrecadar um dinheiro que pode ajudar a nossa escola. A ideia é que através desse processo, gradativamente, a nossa comunidade escolar vá criando o hábito de participar, de separar o seu lixo e enxergar um pouco mais os seus hábitos de consumo e quem sabe até repensar alguns deles. A gente tem a intenção também de fazer parcerias com a universidade para que a gente consiga melhorar o nosso método, a nossa forma de reciclar as tampinhas. Tem também alguns objetivos de ações ambientais, como por exemplo participar da descida
do Rio, que acontece anualmente aqui em Brusque. Durante os próximos 7 dias vocês vão cumprir esse desafio aqui. Vão analisar o que vocês consomem, verificar o que é resíduo sólido e o que é rejeito, pensar se vocês poderiam mudar alguma coisa nos seus hábitos e trazer uma proposta de solução para isso na próxima aula. A sustentabilidade não começa com discurso, ela começa com ações práticas. Então que a gente possa realmente tomar atitudes para mudar a realidade que se põe diante de nós, no nosso planeta. Nos vemos na aula e lembrem-se, a transformação começa com vocês.